Você vai ouvir agora o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual. Em 2018, de São Borja, para alçar o mundo inteiro, nasce a Web Rádio Amigo Espiritual, com a finalidade da divulgação de mensagens, podcasts, palestras, congressos, mas principalmente estudos do Espiritismo ao alcance de todos, através de aplicativos de rádios na internet, como Tuning e Radiosnet, proporcionando relevantes estudos sobre as obras básicas da codificação espírita, bem como qualificar-se como lideranças voluntárias nos centros, através dos cursos das Federações Espíritas do Brasil online, todos diariamente. Ondas de luz no ar. No ar, 24 horas divulgando a valorização da vida. Um convite ao autoencontro com o nosso amigo espiritual, Jesus. Boa noite a todos. Com alegria, cá estamos novamente na sequência dos nossos programas. Toda semana, quinta-feira, 21h30, cá estamos com o Orson 9:30, acessando aqui a sala de estudos virtuais da Web Rádio Amigo Espiritual em São Borja, Rio Grande do Sul, e transmitindo para outros 7 canais simultaneamente, inclusive o meu pessoal. É uma honra chegar até você com essas entrevistas, com esses diálogos informais que nos enriquecem o conhecimento e trazem a experiência de muitos amigos em todo lugar, de toda parte, experiências variadas, legados impressionantes de dedicação, de inspiração, do ideal vivido, o ideal que nos norteia, motivação dessa transmissão também. Estamos aqui hoje com o amigo Edgar Miguel, atualmente em Bauru, com esta temática muito instigante, perguntas que podem e devem ser feitas. É uma satisfação receber esse dedicado amigo, palestrante muito requisitado, autor. Nós vamos falar também sobre o seu livro, e aqui presente conosco hoje para uma conversa informal. Bem-vindo, meu caro Edgar, muito boa noite, Deus conosco nesse instante. Muito obrigado, Orson, uma alegria estar aqui com você, poder conversar com você para a gente aprender alguma coisa, para a gente falar alguma coisa útil. É uma honra mesmo, viu? Agradeço. Muito obrigado, Edgar. Eu estou em Matão, o Edgar está em Bauru. O Edgar já esteve aqui em Matão muitas vezes, em seminários, em companhia de outros amigos de Bauru, já esteve isoladamente. É um companheirão, sempre presente nas lives, nas lides espíritas. Edgar, muita gente te conhece, mas muita gente também não te conhece. Quem é o Edgar Miguel? Excelente pergunta. É uma busca, estou em busca também de saber disso, Orson. Mas, assim, se eu puder resumir, uma pessoa em busca de fato, em busca de me resolver, de uma paz interior, que eu descobri na doutrina espírita um caminho, assim, inestimável, realmente, para mim, pessoalmente, não como simplesmente um contexto onde a gente possa dizer que tem uma crença, alguma coisa assim, mas muito mais para buscar realmente essa paz que me faz falta, eu acho que faz falta para todo mundo. Esse acho que é o ponto mais importante que eu posso dizer. E a questão que você ressaltou de fazer palestras, seminários, eu entendo isso como uma oportunidade exatamente de eu descobrir os meios íntimos de encontrar essa pacificação, sabe? Esse bem-estar íntimo. Muito mais isso do que os outros efeitos que isso traz, que é a divulgação, que é gerar reflexão e tudo mais. Então, esse é o contexto aí. Você nasceu em Bauru mesmo, Edgar?
Não. Eu sou de Veracruz, uma cidade ali perto de Marília, aqui no interior de São Paulo. Vim a Bauru para estudar e aqui fiquei. Já faz tempo que você está em Bauru, então? Eu vim para cá em 88. Puxa, faz tempo. Sim, já me sinto bauruense, não me vejo fora daqui, mas você sabe que a vida pode mudar tudo, né? A todo momento está mudando, né? Edgar, você tem um livro publicado ou já saiu mais de um? Um livro publicado, Orson. Um livro que, para mim, foi uma surpresa, você sabe disso, né? Um espanto ele existir, né? E, por enquanto, parece, não sei, nenhuma perspectiva de outros, mas nada é impossível, né? Nada é impossível. Sim, e você está com um livro aí para mostrar para os nossos amigos? Está com ele aí? Está aqui atrás, posso pegar? Claro, por favor, fique à vontade. Espera aí. Está aqui. Muito bem. Esse livro foi lançado, permita que eu fale ao seu coração. Ele foi lançado faz uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, né, Edgar? Foi lançado em 2018, setembro de 2018. Né? E qual foi a experiência do livro? Como é que você diz? Foi uma experiência, assim... Quando eu terminei de escrever, eu disse a mim mesmo que eu nem precisava publicá-lo, porque já tinha causado alguma coisa em mim que já tinha sido suficiente. É claro que eu gostaria de publicá-lo, porque senão, né, parece que a coisa fica parada no meio. Mas o processo de escrever, né, eu me lembro que eu acordava 6h30 da manhã, todos os dias, antes de ir ao trabalho, e era o momento onde tudo estava em silêncio, onde eu sentava para escrever. Depois eu saía, tomava café e ia trabalhar. Né? E isso aconteceu durante uns 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos. E foi um processo muito útil, até para que eu soubesse realmente o que eu pensava sobre os assuntos colocados no livro. E os assuntos colocados no livro dizem respeito exatamente à busca da gente estar bem, encontrar nosso equilíbrio, encontrar nossa paz, encontrar o eixo. Né? Então foi um processo assim... Olha, acho que todo mundo devia escrever um livro. Por isso. Pelo menos por isso, Orson. E você, como sugere o título, você se dirige mesmo ao coração das pessoas? Sim. Olha, Orson, eu sempre tive um problema. Você me pede para dar 10 palestras, mas não me pede o título. Olha, o pessoal me pede tema de palestra antes da palestra, é a parte que eu mais sofro. Eu não sei o título. E olha, eu não sei o título nem depois da palestra. Se você assistir minha palestra e me pedir um título para ela, eu vou estar com grandes dificuldades, eu não sei. E escrever e descobrir o título desse livro foi mais difícil que escrever o livro. Tanto é que, basicamente, você conhece a Nelly daqui de Bauru, certo? Sim. Então, eu pedi ajuda a Nelly, mandei o texto para ela, né? Ela leu, eu falei, Nelly, por favor, me ajude, você que é tão, né? Me ajude a pensar num texto. E ela veio, então, muito generosa, com uma relação de 6 temas, 6 títulos. E eu não gostei de nenhum. Tá certo? Porém, Orson, ela tinha colocado o subtítulo de uma das ideias, e o subtítulo do subtítulo saiu esse título. Olha só que interessante. É assim, eu não sabia o tema, mas na hora que eu vi o tema, eu sabia que era ele. Entende? Que beleza. Ô, Edgar, eu vou sair da tela. Mostra o livro para as pessoas, para aparecer inteiro aí para as pessoas. Tá bom. Permita que eu fale ao seu coração. E para quem quiser conhecer mais o Edgar, eu vou projetar aqui também o site do Miguel, para que você possa conhecer mais o Miguel, Edgar Miguel. Aí está, você pode acessar, tem outras informações dele, porque o Edgar é alguém muito dinâmico, eu diria. É um homem de 1000 ferramentas, está sempre disposto a trabalhar, a produzir, a ir ao encontro
da família humana, é alguém muito disposto. Edgar, uma característica das suas apresentações, inclusive, é instigar o público. Daí o tema que nós sugerimos aqui ter surgido por causa dessa sua vertente, né? Perguntas que podem e devem ser feitas. Edgar, todos nós temos perguntas, e uma pergunta é a fonte do conhecimento. Quando você não sabe algo, você pergunta, está em busca. Você iniciou aqui, quando eu perguntei quem é o Edgar Miguel, que você está procurando ainda saber quem é o Edgar Miguel, né? Então, perguntas que podem e devem ser feitas. Todo mundo tem perguntas para dizer. Edgar, nesses anos todos de seminários, palestras, contato com o público, interação com o público, qual é a grande dúvida do ser humano, apesar de todo o conhecimento já à disposição? É saber quem é a si mesmo? Seria isso? Olha, eu não colocaria essa como a primeira. Ela é um dos top 10, com certeza, né? Mas o que é a felicidade? A busca dela. O que é isso? O que é isso? O que é felicidade? Eu percebo uma confusão muito grande de conceitos, uma indefinição. Olha só a gravidade da questão, Orson. A felicidade, ela é a meta de 100% da população humana. Não consigo imaginar uma pessoa que não queira ser feliz. Isso não existe no meu entendimento. Posso estar enganado, mas no meu entendimento não existe essa pessoa. Agora, olha só. 100% da população humana, em todos os tempos da humanidade, buscou a felicidade. E até hoje, nós não temos certeza do que ela é. Olha o risco que a gente corre. A gente corre o risco dela passar pela nossa vida e a gente não detectar que é ela. É gravíssimo isso. Nós podemos estar de braço dado com ela e não perceber? Podemos, Orson. Meu Deus, isso é muito grave. Muito grave. E eu vejo que a gente precisa de mais estudo sobre isso. Eu percebo que as crenças das pessoas sobre a felicidade, elas estão muito relacionadas ao que dizem, né? Ontem eu ouvi alguém falando de que são momentos felizes. Sim. Tá? Mas será que é? Será que são momentos felizes mesmo? Ou será que é outra coisa? Então, isso é muito grave. E essa é a pergunta. Muitas vezes ela não vem explícita assim, tá? Mas eu percebo nas outras perguntas que, no fundo, a pessoa quer saber disso. O que é a felicidade? E veja, depois nós temos a outra questão. Como que eu consigo? Mais difícil ainda. É mais difícil. Mas se eu não sei o que é, eu não vou conseguir, Orson. Porque eu posso pegar na mão e jogar fora. E eu suspeito que é isso que acontece. A felicidade ela está tão distribuída em tão vários patamares, em tão vários pisos. As pessoas se apegam às mais diversas razões, né? Eu vou dizer de mim, estou vivendo uma época de maturidade e estou me sentindo muito bem comigo mesmo, com anseios, com análise do passado, das experiências vividas, mas pode ser um momento esse também, né? Há outras felicidades que eu não percebi ainda. Sim, eu penso. Dizem muitas vezes, essa é uma pergunta que me fazem, Orson, dizem assim, a felicidade não é deste mundo. Já decretaram isso, sabe? Decretaram que a felicidade não é desse mundo. Como se a gente vivesse num mundo de tristezas absolutas. E eu acho que essa colocação, ela vem um pouquinho daquela resposta do Livro dos Espíritos, que diz que a felicidade absoluta não é deste mundo. O que é uma grande diferença. Sim. É indiscutível pensar que numa situação de encarnado e num planeta de provas e expiações, a felicidade absoluta não exista, evidente, tá? Mas eu penso que há muita felicidade disponível neste mundo de provas e expiações. Muita. E a gente não usa nem 10% dela. Entendeu? Por quê? Porque não sabemos detectar. E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu penso que às vezes a felicidade verdadeira, a verdadeira, não, ela, para algumas pessoas, ela não é nem desejável, a verdadeira. Entende? Eu vou dar um exemplo. A pessoa que gosta, um exemplo frágil, tá bom? Mas vamos lá.
É só um exemplo mesmo. A pessoa que gosta de beber, ela pode pensar que a felicidade para ela é quando bebe. E quando não bebe, ela é infeliz. É um pensar. Esse é um pensar. Eu sou um pouco radical nessa questão. Para mim, a felicidade não é muito do que a gente gosta e entende como ser felicidade, como sendo felicidade. A felicidade é outra coisa, e parte de sentir felicidade é desejar o que a felicidade é, de verdade. Eu acho que a felicidade não é o que a gente gosta. Entende? Ah, que coisa abrangente. Abre um universo, uma perspectiva diferente. Sim. Dá muito assunto isso, viu? Muito assunto. Porque, Edgar, veja bem, quando a gente põe o título aqui, perguntas que podem e devem ser feitas, você que conversa com muitas pessoas, eu também, muitas pessoas nos procuram, porque a gente está exposto lá na frente, embora isso nada signifique em termos de nada, absolutamente nada, apenas perdemos a vergonha de falar em público. Eu sempre digo isso. Perfeito, Orson. A gente é sem vergonha sobre isso, só isso. Perdemos a vergonha de falar em público, porque também trazemos questionamentos íntimos, né? Interiores gigantescos, como você bem começou a sua conversa aí. Sim. Mas essas perguntas, muitas criaturas sofrem por razões variadas. Existem angústias, remorsos, vazios interiores, traumas do passado, questões que a pessoa não consegue entender dentro de si mesmo, gerando conflitos de relacionamento, gerando solidão, gerando depressão. Como é que a gente lida com isso, Edgar? Essas perguntas que nós devemos fazer e podemos fazer para nos libertar de todos esses quesitos que eu citei, entre outros que podem ser acrescentados, é claro. Orson, eu não vejo outro caminho senão a autorreflexão, a reflexão sobre si mesmo. Eu não vejo outro caminho. É assim. E veja, não sou eu que digo isso, né? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou pensando, eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Esse voltar-se para nós. Eu percebo que a gente vive, de forma geral, voltado para fora, sabe? Para as coisas do mundo. Não que não sejam importantes, nós precisamos sobreviver, precisamos comer, cuidar da saúde. Claro, está tudo certo. Mas é 100% sobre isso. A gente quase que totalmente se dedica ao viver para fora. E o viver é o mundo interior. Você sabe que tem um ponto no livro que a editora questionou quando eu mandei os originais para eles. Porque eu digo ali que a vida verdadeira não é o mundo espiritual. E isso, aparentemente, afronta Kardec, né, que diz que é. E aí, no texto, eu penso que explico, e aí eu expliquei para a pessoa que eu não estou dizendo Kardec. Porque eu concordo, sem dúvida, que o espaço de vida verdadeiro é a condição espiritual. Nós não estamos aqui numa vida permanente, e não que esta não seja verdadeira, mas ela é temporária. O nosso estado natural de viver é espiritual. Mas aonde a vida acontece é dentro de cada um. É isso que eu defendo, e aí tem todo um texto sobre isso. Aonde as coisas acontecem é aonde eu sinto e penso, dentro de mim. E eu penso, por conta disso, que a gente não está vivendo, muitas vezes, a vida verdadeira. E parece-me, Orson, que é por isso que Jesus disse que veio trazer vida e vida em abundância. Porque ele estava dizendo para encarnados, certo? Estava dizendo para encarnados, não era para desencarnados. E como que ele vai trazer vida a quem já tem vida encarnada? Porque ele não estava querendo dizer sobre isso. Ele estava querendo dizer que nós ainda estamos aprendendo a viver uma vida real, que eu acho que é a interior. Então, esse é o ponto. Eu vi aqui que o seu livro foi publicado pela editora SEAC, de Bauru, Centro Espírita Amor e Caridade. Então, qualquer pessoa que desejar adquirir o livro do Edgar pode procurar no site da editora SEAC, né? Eu vou, inclusive, projetar aqui o site
para que as pessoas tenham essa anotação, possam fotografar a tela, se quiserem. Sim. O livro do nosso Edgar foi editado pela editora SEAC de Bauru, fundada pelo nosso querido Richard Simonetti, Exato. quando ainda estava fisicamente entre nós, né? Sem Então, dúvida. a editora tem um acervo muito grande de obras, você pode digitar aí editoraseac.com.br e você vai encontrar o livro do Edgar Miguel lá, que toca nesses pontos que nós estamos conversando aqui, editoraseac.com.br. Edgar, é muito interessante essa citação que você faz sobre esse autoconhecimento, que, aliás, é a grande vertente de Jesus, né? Indicando-nos, e o próprio Kardec traz isso na sabedoria, que ali está colocada por Santo Agostinho também na questão 919, chave de toda essa questão, Edgar. É verdade. Mas eu estava lembrando exatamente dessa resposta. Esse é o caminho. Então, assim, nós precisamos fazer esse olhar para si. Ninguém está acostumado a fazer, Orson. Não há nenhum tipo de cultura que nos ajude nisso, nenhum tipo de incentivo externo, a não ser a dor, né? A dor funciona aí como um grande convite, a insatisfação, o sofrimento e tudo mais, como grande convite para a gente se voltar para o único lugar, o único, aonde a gente vai encontrar a felicidade. Você falou de carência afetiva, você falou de vazios existenciais. Eu não vejo outro caminho. Não vejo outro caminho. Porque mesmo quando a gente apela a Jesus, o que é muito justo e desejado, Jesus, ao nos ajudar, ele nos indica a nós mesmos de novo. Não é? Ele é o caminho, mas não é ele que vai fazer o que nós temos que fazer. Então ele fala assim, olha, segue por aqui. E esse caminho é de volta para a gente se encontrar, sabe? Eu penso que... Bem, não só eu penso, mas eu vejo textos... Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel, poxa, falando que a gente vai se encontrar... A gente vai encontrar o Pai quando se encontrar. Olha, quando se encontrar, hein? Que coisa interessante. Tem um texto de Humberto de Campos que ele fala que Deus nos encontrará no perfeito conhecimento de nós mesmos. Olha só. E isso faz muito sentido, Orson, porque, veja, nós somos a obra-prima dele, né? Nós somos a... Puxa, nós não passaremos, né? Tudo passará e nós não. Nós ficaremos. É bonito nós isso. Ficaremos. Nossa, é de um consolo. O mundo, o universo vai se transformar e nós estaremos ali. E você acha que Deus não está dentro da gente? Você sabe, Edgar, que essa realidade da nossa imortalidade me encanta, né? Porque imagine só, nós vamos viver para sempre. Olha, que coisa boa. E se você sabe, eu acho que bom que você tocou nesse assunto, é um dos pilares da doutrina espírita, né? É um dos pilares de qualquer religião cristã, e não somente. E é algo ainda pouco vivido no meu entendimento. Sabe, a gente passa reto nessa questão. Puxa, uma coisa... Quem que não acredita em si, na imortalidade? Logicamente, poucos. Proporcionalmente, muito poucos. Mas a gente... E aí, generalizando de novo, a gente só acredita. Mas não vive segundo isso. Porque quando que eu sei que essa questão se interiorizou em mim? Quando eu não tenho mais medo da vida. Enquanto eu tiver medo de viver a vida encarnada, eu ainda não interiorizei dentro de mim a questão da imortalidade. Porque a imortalidade nos torna super-homens e super-mulheres, indestrutíveis. A gente que adora super-heróis, né, Orson? Né? Nós somos todos super-homens e super-mulheres. Nenhuma bala nos atingirá. Nenhuma montanha vai nos matar. Porque a gente não morre. Nada nos fere substancialmente. Só o corpo, coitado, frágil. O corpo é frágil, realmente. Mas nós não somos o corpo, né, Orson? Claro, sem dúvida nenhuma. Então, mas a gente não vive assim, né? A gente vive achando que somos o corpo. E se apega demasiadamente à situação absolutamente transitória, né? Nós vemos apegos de todo jeito, a todo instante, toda hora. De todos os gostos. De todos os gostos.
Edgar, você citou aí o medo. O medo, ele tem uma vertente muito importante na vida. O medo nos preserva de muitos perigos, nos Sim. conserva, o instinto de conservação, de autoproteção é muito importante. Super. Mas existem os medos que ultrapassam os limites do bom senso. Entre eles, existem pessoas que têm medo de perguntar. Nós estamos falando aqui sobre perguntas que podem e devem ser feitas. Mas tem pessoas que se sentem inibidas para perguntar. Você já sentiu isso na interação com o público? Eu também. Pessoas que perguntam isoladamente para outra, pedir para outra perguntar. O que você, na sua experiência de hoje, porque nós dissemos aqui que nós dois somos sem vergonha de falar em público, né? Mas existem pessoas que estão inibidas ainda. O que você sugere para aqueles que ainda têm medo de questionar? Até porque, Edgar, tem pessoas que ainda não conseguem entender o que se passa dentro de si. E aí vem o medo, porque tem medo do ridículo, tem medo da vergonha, do escândalo, etc. Mas saibam os amigos que estão nos ouvindo, tem muita coisa dentro de nós, eu e Edgar, que também a gente não entende. Muita coisa, Orson, muita coisa. Por isso que você sabe, né, Orson, tanto quanto eu e muitos, que o palestrante dá palestra em primeiro lugar para si mesmo, né? Sim, sim. Para si mesmo. Então, nós precisamos ouvir tudo que a gente fala. Tudo. Eu falo assim, gente, eu preciso ouvir minhas palestras, tudo de novo, né? Porque, olha, talvez uma das maiores tristezas que eu vejo no ser humano, tristezas para mim, deixa eu reformular, talvez uma das coisas que mais me entristeça é quando eu percebo, e eu percebo muito, infelizmente, que a pessoa não se valoriza, que a pessoa não se dá valor, entende? Que ela se acha inferior. Tanto que eu combato essa palavra dentro, numa autoavaliação, tremendamente. Né? Ninguém pode se falar inferior. Ignorante, sem dúvida, mas inferior não. Nós somos filhos de Deus. Inferior no sentido comparativo, eu tenho uma condição inferior a Jesus, evidente. Mas no âmbito da ignorância, né? Não no âmbito intrínseco. Nós somos feitos, Jesus e eu e você, do mesmo material. Um material divino e, portanto, valiosíssimo. Então, não sou inferior. Você não é, ninguém é. Mas quando a pessoa assimila isso, interioriza isso, ela tem posturas e sofre demasiadamente. Depende do nível de timidez, do nível que a pessoa tem a ponto de não poder olhar para o palestrante, de não conseguir falar com o palestrante ou com qualquer pessoa. Às vezes isso insinua para mim que é porque a pessoa não enxerga em si o valor. A ponto de nem perguntar, de manter a dor da dúvida porque não se sente digna de perguntar. E isso é muito forte na maioria de nós. Recentemente eu perguntei se, logo depois que você comete um erro, se você gostaria de se encontrar com Jesus frente a frente. E a maioria diz que não. Não, porque eu estaria com muita vergonha. Né? E eu falei assim, mas você tem alguma coisa que Jesus não saiba? Né? Vergonha do quê? Ele já sabe tudo de você. Né? Não precisa ter vergonha. Então, essa vergonha é essa não sou digno. Né? E eu tenho trabalhado essa questão em mim, que também vivo isso, por isso falo sobre isso, de que sim, nós somos dignos. Nós somos tão dignos que ele se abalou de onde ele vive, para vir até aqui. Olha o quanto nós somos dignos da presença dele. Mas ele nos oferece a própria presença. Mas nós, muitas vezes, por conta desse trauma de inferiorização, a gente não aceita a presença dele. Né? Isso é muito triste. Isso é uma das coisas que mais me entristece, a pessoa não reconhecer a própria grandeza. É uma das coisas que mais me machuca, de fato.
Essa é uma realidade mesmo. Muita gente se deixa abater por complexos de inferioridade, de complexo de pequenez. Eu costumo dizer também em minhas palestras, não existe ninguém melhor do que ninguém, nem pior. Somos todos iguais, apesar das diferenças. Perfeito. Você sabe, Orson, o que você está fazendo, e é fantástico quando fala isso, você está combatendo a tragédia da comparação. A nossa sociedade, por hábito, até por conta da competitividade, que é, infelizmente, muito incentivada, a gente compara. Compara-se. E comparar-se é uma tragédia, Orson. Porque eu só posso comparar comigo mesmo. Kardec, para variar, foi brilhante, né? Quando ele definiu o espírita, né, Orson? Sou eu me comparando com ontem. Não tem ninguém mais nessa história. O espírito é aquele que se esforça para ser melhor hoje do que era ontem. Ponto. Não é assim, o espírito é aquele que é melhor do que fulano. Não, não tem fulano nessa história. Então, olha só Kardec combatendo a competição e a comparação, que é sempre injusta e errada. Sempre, sempre. Nós não temos que nos comparar a nada, nem a ninguém. É uma tarefa absolutamente individual. É muito bonito a gente realçar isso aqui. Eu fiz muitas lives desde que começou a pandemia. Esse ponto ainda não tinha sido abordado. Olha que alegria aqui com o Edgar poder falar isso. Você que nos assiste, não se sinta menor, não se sinta inferior. Não, nós somos todos iguais, apesar das diferenças. Não existe ninguém melhor nem pior. Estamos todos em aprendizado. Olha que momento bonito desta conversa, eu e Edgar Miguel. Nós dois somos palestrantes, somos autores e temos essa experiência interativa. Ô, Edgar, e agora, eu até já perguntei isso para você, você até já falou, mas vamos ampliar mais. Como é que você sente as plateias, onde você vai, considerando os temas apresentados, a reação do público, a interatividade que você vive depois? O que você diz sobre isso? Os autógrafos dos livros? Olha, Orson, de fato, você muito mais do que eu, porque eu não saio tanto assim para dar palestras, mas o que eu percebo é sempre um público imensamente carente. Imensamente em busca, sabe? É impressionante, é como se Jesus ainda fosse inédito, sabe? Ele ainda é uma boa nova. Isso é um espanto, e ao mesmo tempo não é, né? Porque eu acho que todos nós, eu acho que ninguém encarnado, talvez eu erre profundamente em generalizar assim, compreende Jesus. Nós estamos num processo, num caminhar de compreendê-lo milimetricamente cada vez mais. Sabe? O que ele é, o que ele representa, o poder de transformação que ele tem nas nossas vidas quando a gente transforma a nossa vida baseado no que ele indica. Né? Então eu vejo... E olha, unindo o que a gente falava há pouco. De um lado, eu não sou nada, e eu venho buscar de quem tem tudo, Jesus. Né? Então, o que as pessoas buscam na casa espírita ou em qualquer templo? Alguma coisa que me salve, alguma coisa que me alivie, alguma coisa que me dê rumo. Esses talvez sejam os pontos de busca universais. Só que a gente vai 1000 vezes no centro ao longo de uma vida e ouve quais são as receitas para a gente encontrar o que a gente busca. A gente ouve. Existem mensagens que a gente ouve, inclusive antes da palestra. Existem mensagens de Emmanuel, por exemplo, antes da palestra, que não precisa fazer a palestra, eu acho. Não precisa. Tipo assim, vocês escutaram o que foi dito, que Emmanuel disse? Não podemos ir embora. É um roteiro permanente, completo, inigualável. Porque é duro superar Emmanuel, você sabe disso, né? Então,
Mas a gente não faz, Orson. A gente não segue a receita. Então, assim, não mudamos. Relutamos em mudar. Né? E veja, não é mudar assim, não, agora eu vou perdoar todo mundo, tá tudo certo, eu entendi. Não vai acontecer isso. A gente não vai perdoar todo mundo só porque a gente leu o Evangelho, só porque a gente entendeu que esse é o caminho. Esquece. Não esquece. Nós somos um conjunto, vamos chamar assim, de condicionamentos, de vícios comportamentais e sentimentais que foram desenvolvidos ao longo dos milênios. Quando Emmanuel diz que nós estamos muito mais perto do animal do que do anjo, ele está nos dizendo que a gente traz aqueles fortíssimos instintos, aquele condicionamento brutal. Por isso é que a gente é automático nas nossas reações. Ah, tá. Como que eu transformo uma coisa automática numa coisa consciente e diferente? Isso é um longo processo educativo, de autoeducação, de autoconvencimento de que não é assim, é de outra forma. É um processo, né? Então, é claro que eu continuo defendendo que as pessoas procurem as casas espíritas, os centros, os templos, claro, mas para avançar e não para esperar que pelo fato que eu vou até lá, que eu tenha ido até lá, isso muda a minha vida. Não muda. Você toca num ponto fundamental, porque muitas pessoas, às vezes, desconsideram a palestra pública e vão apenas em busca dos chamados tratamentos, que nós não temos nada contra, mas ele não é o essencial, não é o principal. Está concentrado na reflexão a principal receita de harmonia e construção de si mesmo. Você citou uma coisa muito importante aí, a leitura daquela mensagem breve, normalmente de Emmanuel, que é feito antes. O que a gente nota é que ninguém presta atenção. Eu tenho um companheiro, uma pessoa que sugere que aquela leitura prévia, às vezes uma página de 4 parágrafos, ou 5, coisa curta, compacta, que aquilo seja comentado, porque ali estão tesouros. E a pessoa lê maquinalmente, ninguém presta atenção e perde-se aqueles tesouros. Você tem toda a razão. Eu tenho uma vivência sobre isso, Orson. Então, me convidaram para uma palestra no centro aqui em Bauru, chama-se Luz Divina, inclusive, há muitos anos. E ok, me preparei, o tema vai ser tal, né, não sei o quê, vou falar mais ou menos sobre isso. Ok, cheguei uns 15, 20 minutos antes, sentei ali na plateia e fiquei me concentrando, estava tocando uma música suave, o centro tem um quadro ali magnífico que eu gosto de contemplar, estava ali. Quando, de repente, começaram a distribuir aqueles papeletes, aquelas mensagens, a mesma para o público todo. Aí eu recebi também e li, desse tamanho, Orson, eu tenho até hoje. Está na minha carteira, porque ela foi fundamental. Era um texto de meio-meio, uma mensagem de meio-meio, e dizia assim, a parte que me tocou, eu li que me tocou, falava assim, dos tristes, os mais tristes são aqueles que não confiam em si mesmo. Olha só. Bem, aquilo me tocou, me emocionou, aquilo, não sei o que aconteceu, e eu joguei fora o meu tema e falei sobre isso. Essa foi a minha palestra. Eu não podia. E é bem o que você disse, aquela mensagem, no caso, nem foi lida em voz alta, mas foi lida por todo o público. O público foi levado a uma sintonia sobre o mesmo tema com a distribuição dessa mensagem. E aquilo me tocou também. Tipo assim, é isso que tem que falar. Isso é muito grave. E aí eu percebi que confiar em Deus pode ser até fácil. Porque ele é todo-poderoso e perfeito. Confiar em alguém perfeito é fácil, concorda? Agora, confie em alguém absolutamente imperfeito. Em alguém ignorante. Em alguém que não sabe nada, que sou eu. Que somos cada um de nós. Confia nessa pessoa. De fato, é mais difícil, mas extremamente necessário. Então, Orson, eu acho que alguém devia comentar a mensagem antes da palestra. Alguém devia. Talvez o palestrante. Pois é. Às vezes, 1 minuto, 2 que seja ocupado para esse comentário será de grande utilidade para o público. Né? Edgar, nós temos aqui, Matão, um programa de TV que ele tem 12 minutos.
E nós vamos aproveitar a sua presença aqui com o mesmo tiro e matar 2 coelhos, embora a lembrança de morte de coelho, caçada, não pegue bem num programa espírita, mas apenas como exemplo. Então, nós estamos conversando aqui perguntas que podem e devem ser feitas. Então, eu vou sair da tela, eu vou deixar os nossos amigos que estão acompanhando, já viram eu fazer isso em outras oportunidades, eu aproveito o trecho depois para mandar o trecho para a TV, e eu deixo a reflexão aqui, Edgar, para você usar aí os 12 minutos, à vontade. As perguntas, então, devem e podem ser feitas mesmo, Edgar. Eu vou sair da tela, você espere dar pelo menos 5 segundos antes de responder, justamente por causa da edição da própria TV. Bom trabalho, a hora que você acabar, eu volto aqui. Muito obrigado. Ótimo. Oi, amigos. É uma alegria estar aqui com vocês e eu gostaria de refletir hoje sobre as perguntas que nós precisamos fazer. Normalmente se pensa que a gente deve fazer a pergunta ao palestrante, ao sábio, à vida, mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que fazer as perguntas a nós mesmos. Ninguém é capaz de responder com mais eficiência, com mais precisão, com mais realidade do que nós mesmos sobre as nossas grandes dúvidas. É claro que eu não estou dizendo que basta se perguntar e a resposta virá. Assim, com essa facilidade. Não. Eu acho que a pergunta, ela abre um espaço de busca, ela representa, inclusive, esse espaço de busca, uma abertura que você está sinalizando para você, para a vida e para as pessoas, de que você, de fato, quer saber. De que você, de fato, quer aprender alguma coisa que você não sabe. Que você quer preencher um espaço que está à espera de uma solução dentro de você. Né? Então, a pergunta eu considero aquilo que nos faz avançar. Eu vejo, porém, e eu acho que isso faz parte do aprendizado, que a gente muitas vezes faz a pergunta indevida. Faz a pergunta que não nos atende, na verdade. A gente pensa que quando a gente faz a pergunta, a resposta nos libertará, resolverá tudo. E eu entendo que esse é o objetivo. Mas, se você fizer a pergunta errada, a resposta não atenderá. Vou dar um exemplo. Quantos de nós perguntamos para todo mundo e para a vida, por quê? Por que que acontece tal coisa comigo? Por que que meu corpo é assim? Por que que minha família é desta forma? Por que que eu penso tanto isso? Por que desejo tanto tal coisa? Então, o porquê, ele aparece como sendo, talvez, um dos principais pontos, né? Tipos de perguntas que nós temos. E eu acho que, para a maioria das situações, nós não vamos ter esta resposta. E quando tivermos, essa resposta não mudará muita coisa. Então, eu fico me perguntando, né? Do que adianta eu saber que eu nasci, por que que eu nasci com um determinado defeito físico? Do que me adianta? Digamos que por algum motivo eu descubra que em alguma encarnação, não sei, qualquer resposta. Isso vai, de fato, de verdade, me aliviar? Muitas vezes eu penso que a resposta pode, inclusive, nos abalar, pode, inclusive, nos deixar com mais sofrimento do que não saber. Por isso eu tenho a impressão, e aí eu sugiro, que a pergunta seja outra. Uma pergunta que, de fato, nos faça avançar, porque esse é o objetivo. Avançar na direção de uma paz, de uma serenidade, de um conflito menor ou nenhum conflito. E eu sugiro que a pergunta, de fato, seja: para quê? Para que o meu corpo é defeituoso?
Para que a minha família é como é? Para que eu penso o que penso? Quando você pergunta para quê, você é capaz de, por você mesmo, isso em primeiro lugar, de ter a resposta. Porque quando você pergunta por quê, muitas vezes você vai depender de alguém para responder, né? Quando você pergunta para quê, você é capaz. Talvez seja a única pessoa capaz de responder. E essa resposta, ela será, certeza, se você for honesto na resposta, será mobilizadora. Ela vai te impulsionar para frente. Por isso, eu convido a todos a fazerem esta pergunta sobre a maioria dos itens da própria vida. Para que as coisas são assim? Para que tal pessoa existe na minha vida? Para que, inclusive, eu estou onde estou, fazendo o que faço? Quando a gente, honestamente, porque eu digo a vocês, essa resposta não dói, tá? Não impacta nem traumatiza. Essa resposta não traz sofrimento, pelo contrário, ela talvez nos faça descobrir o sentido das coisas. O para que traz o sentido. Então, as perguntas movem as nossas vidas, mas não pode ser qualquer pergunta. E isso me faz lembrar, lá que a gente já começa a perceber no nosso lar do André Luiz, mas em toda a sua obra, principalmente no começo, nas primeiras obras, que André Luiz é uma pessoa muito curiosa, né? Uma curiosidade talvez científica até, mas em muitas situações ele foi alertado de que a curiosidade dele podia ser excessiva e perniciosa. E isso tem a ver com a pergunta, né? As perguntas também precisam ser equilibradas. Eu também preciso me perguntar por que eu quero saber o que eu quero saber. E tudo isso, que parece até talvez um exagero, né, de reflexão, tudo isso nos diz que nós precisamos fundamentalmente refletir sobre tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa e tudo que a gente sente. E eu entendo que essa capacidade de reflexão que todo mundo tem, todo mundo tem com certeza, nos dá o diferencial da evolução. É através da busca das respostas que a gente evolui, que a gente chegou enquanto humanidade até aqui. Agora, cada vez mais, para a gente não perder tempo, para a gente não ficar no mesmo contexto, na mesma situação, nós precisamos selecionar com cuidado as perguntas. E deve ser por isso, né, nesse intuito, que a gente fica sabendo, por exemplo, que dentro do processo de codificação da doutrina espírita com Kardec, dizem, e eu penso que é isso mesmo, que o Espírito de Verdade deu 15 minutos por mês a Kardec. Para quê? Para que ele perguntasse. Agora imaginem que a gente tenha a possibilidade de fazer perguntas a Jesus. Ou alguém muito sábio. Alguém que possa te orientar imensamente. Mas você tem 15 minutos por mês. Ou só naquele encontro, que talvez seja único. Qual é a pergunta fundamental que você vai fazer? Qual que é a pergunta essencial que você fará para que ela te dê o máximo de felicidade ao ser respondida, o máximo de orientação, o máximo de rumo, o máximo de bem-estar? Eu acho que é assim que a gente tem que pensar, né? E percebam que o processo de elaborar a pergunta já é de uma riqueza fundamental, porque você precisa selecionar dentro de você, das 1001 dúvidas ou questões que existem dentro de nós por minuto, né? Qual é aquela mais importante de todas? Qual é aquela que irá transformar a minha vida se eu tiver a resposta?
E para finalizar, eu preciso dizer que o Pai nunca nos deixa sem respostas. Nunca. Porém, ele não responde como a gente deseja, ou imagina, ou tem expectativa. O Pai é simbólico, o Pai é sutil, né? Eu brinco, mas eu brinco falando sério, que muitas vezes a resposta às suas preces ou às suas dúvidas que a gente dirige ao nosso Pai, a resposta é dada no para-choque do caminhão, quando você para no semáforo e espera que ele abra. A grande questão é, você está atento às respostas? Porque se nós desejamos tanto a resposta, fazemos tanto a pergunta, e não estamos alerta à resposta que virá, do que nos adianta? Do que nos adianta? Então, que a gente faça muito silêncio dentro de nós para ouvir a resposta. E a resposta, evidentemente, não virá, muitas vezes, imediatamente, mas virá naquela pessoa insuspeita, aquela pessoa que você não imagina, aquele desconhecido na fila do banco, aquela pessoa que está sentada no seu lado no circular do ônibus da cidade, né? É imprevisível. Então, nós precisamos, já que perguntamos tanto, e perguntar é preciso, com certeza, nós precisamos também estar abertos, dispostos, abrir espaço dentro de nós para as respostas, né? Então, nós temos que selecionar a melhor pergunta, a pergunta mais importante, a pergunta mais transformadora, e às vezes a pergunta é suficiente, tá? Às vezes a resposta está na pergunta. E nós precisamos ter a abertura para ouvir e agasalhar a resposta dentro de nós. Porque é da lei que quem procure ache. É da lei que quem bata a porta se abre. Então, quando você pergunta à vida, ao Pai, algo essencial, obrigatoriamente, tenha certeza absoluta, você terá a resposta. Porque isso é amor do Pai por nós também. É isso. Magnífico, meu caro Edgar, que bonito, que gostoso ouvir uma conversa tão suave e tão precisa. Edgar, então, sintetizando nossa conversa aqui, as perguntas devem ser feitas. Olha, Orson, por mim, eu parava de fazer palestras expositivas. Tá? Eu falo, você viu eu falando, eu não gosto de fazer palestra, assim, expositiva, tá? Eu gosto do diálogo. Tá? Então, isso que nós estamos fazendo aqui, para mim, é de uma alegria. Você não tem noção. Sabe por quê? Por muitos motivos. Mas um deles é que eu me relaciono com você. Sim. Quando você faz uma colocação, eu te conheço através dela. Você está me revelando o que está no seu mundo interior. Isso é muito rico. Isso é muito rico. Né? E eu aprendo. Porque te conhecer é aprender algo sobre mim. Sim. Então, é aprender algo sobre Deus, né? Que a gente se reflete de alguma forma nele. Então, assim, eu gostaria de parar de fazer palestra expositiva. Eu gosto muito de fazer palestra, mas você vê que eu optei por fazer entrevistas. Eu também gosto muito dessa interação. Magnífico. Edgar, nós queremos agradecer imensamente a você. Nós estamos com 55 minutos. Agradecer imensamente a você a possibilidade, agradecer a você que nos acompanhou aqui, compartilhe o vídeo, é uma alegria muito grande para nós. E eu deixo para você aí, Edgar, 1 minuto para encerramento, despedindo-se dos nossos telespectadores. Olha, eu vou me despedir agradecendo demais esse momento, rico demais, mas eu gostaria que todo mundo ficasse incomodado e preocupado, tá certo? E pensasse sobre a própria grandeza, Orson. Que olhasse para si e enxergasse o quanto somos importantes, o como somos capazes e o quanto somos amados e que nós podemos e vamos
ser felizes. Porque merecemos. Mesmo que a gente faça um monte de bobagem. Muito bom, Edgar. Muito obrigado a você por esses momentos tão especiais vividos nesta noite, compartilhados aqui com os nossos amigos, com o trechinho em separado que vou utilizar na TV e divulgar separadamente também. Um grande abraço a você que nos acompanhou e até a próxima semana com um novo convidado na continuidade aqui do Orson 96. Muito obrigado, até lá, fiquem bem. Grande abraço. Você ouviu o programa Orson 96, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual que vai ao ar todas as quintas-feiras com um novo programa para você.